voltando o quinto ano para mais uma aula de quê? De História. E aí, já que vocês estão todos no cantinho de vocês, já estão com os objetos, já estão de farda, então vamos para mais uma aulinha de História na página 99. E aí, eu vou só voltar um pouquinho o conteúdo anterior que nós trabalhamos na página 97, que foi as eleições de 1989 e o governo de Collor, que foi em novembro de 89, de que milhões de brasileiros foram às urnas escolher o presidente do país. A última eleição direta para presidente havia ocorrido em 1960, certo? As eleições aconteceram em 2 turnos. Os 2 candidatos mais votados no primeiro turno foi Fernando Henrique Cardoso de Mello e foi Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, quem ganhou foi quem? No segundo turno foi Collor. Ele venceu em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. E aí houve umas denúncias, né? Ele simplesmente, quando ele começou na presidência, ele instituiu o Plano Brasil Novo, né? Mais conhecido como Plano Collor. Com isso, a moeda nacional ele bloqueou, ele voltou-se a cruzeiro, a nossa moeda, e os preços e os salários foram paralisados e as contas da poupança dos brasileiros foram bloqueadas. Isso gerou muita insatisfação na população, não é isso? E houve as denúncias de envolvimentos do presidente em esquema de corrupção. E depois, ao passar do tempo, a população se reuniram, levou um decreto para a Câmara dos Deputados, voltou o afastamento de Collor, onde aconteceu um impeachment, não é isso? E aí começou, foi julgado o pedido, e durante as investigações das denúncias, os jovens do Brasil não contaram conversa. Quando foi o fim do mandato de Collor, elas pintaram a cara e foram para as ruas. E ficaram conhecidos como os caras pintadas, não é isso? Aí depois veio, por causa dessas diversas tensões políticas geradas no governo de Fernando Collor, que renunciou à presidência e foi assumido o governo Itamar Franco, né? Foi Itamar Franco, foi criado um novo plano econômico, chefiado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que foi um plano real. E criou uma nova moeda, que foi o real, e ao contrário dos projetos anteriores, o plano real obteve sucesso na redução da inflação e o poder de comprar da população aumentou. Quer dizer, quando mexeu no dinheiro, o comércio e a população ficaram satisfeitos, e aí o comércio gerou mais empregos e tudo mudou. Na página 99 foi o governo de Fernando Henrique Cardoso. O acesso do Plano Real motivou a candidatura de Fernando Henrique Cardoso à presidência da República nas eleições de 1994, FHC, como também era chamado, concorreu ao cargo com Luiz Inácio Lula da Silva e venceu as eleições. Eleito, o presidente Fernando Henrique Cardoso promoveu um processo de privatização de empresas públicas, como rodovias federais, banco e empresas de telefonia, além do Vale do Rio Doce, grande exploradora de minérios. Então, essas privatizações dividiram as opiniões da população, enquanto uns apoiavam, elegendo que os serviços deveriam melhorados e até barateados, outros criticavam, argumentavam que a privatização favorecia apenas uma parte da população. Quando foi no ano de 1997, foi aprovada a lei que permitia a reeleição para presidente, governador e prefeito. E aí Fernando Henrique Cardoso se candidatou e venceu as eleições de 1998, tornando-se o primeiro presidente reeleito do Brasil. Diferentemente dos primeiros anos do governo, no segundo mandato de Fernando Henrique, foram enfrentadas dificuldades no controle da inflação. Além disso, uma crise no fornecimento de energia elétrica fez com que a popularidade dele diminuísse, favorecendo os políticos da oposição. Também, quando vocês terminarem de ler esse texto, vocês vão encontrar um glossário com palavras desconhecidas.
privatização. É ato de privar, ou seja, tornar privado, particular, certo? Ser de uma pessoa só, ou de 2, 3 pessoas, seja dono, certo? Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso, durante cerimônias de posse, após ser reeleito em Brasília, no ano de 1999. Tá aí a imagem dele, né, na posse dele. E ele foi o primeiro presidente, foi onde ele disputou com Lula e ganhou de Lula, não é isso? E aí ele fez várias privatizações de rodovias, de telefonia. Aqui mesmo, a primeira coisa que foi privada foi a COSERN. Pronto, a COSERN é uma rede de energia do nosso estado que é privada. Tem um dono. Pronto. Não pertence mais ao estado. Certo? Na página 100, nas eleições de 2002, Fernando Henrique Cardoso apoiou o ex-ministro da Saúde, José Serra, que implantou o governo de produção e venda de remédios mais baratos, os genéricos. Contudo, Serra foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito presidente após concorrer pela 4ª vez. Quando José Serra foi ser ministro, ele implantou algo de muita importância para o brasileiro, né? Que foi a venda de remédios mais baratos, e também ele, como ministro da Saúde, ele também gerou outro meio mais barato, que são os remédios genéricos, né? Que até hoje a gente encontra nas cidades da gente em várias farmácias. São os remédios genéricos mais baratos. O custo dele é mais barato, certo? E aí foi quando o Lula foi derrotado por Lula. Ele se candidatou a presidente, perdeu para Lula. Mas Lula já tinha competido pela 4ª vez para ser presidente da República. E aí ele derrotou José Serra. E aí ele foi presidente. Mais embaixo vai ter uma atividade. Complete as frases a seguir com as palavras adequadas. Fernando Henrique Cardoso ficou popular após que obteve sucesso no controle da B. O governo de Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido pelo amplo processo de empresas públicas. 2. Faça a correspondência entre os presidentes dos acontecimentos abaixo. A. José Serra. B. Fernando Collor de Mello. C. Itamar Franco. D. Fernando Henrique Cardoso. Governava o Brasil quando foi lançado o Plano Real. Foi o primeiro presidente a ser reeleito. Renunciou à presidência após denúncia de corrupção. Lançou diversos planos econômicos para combater a hiperinflação. Então, aí vocês vão colocar quem é A, quem é B, quem é C, quem é D. Na página 101 vai ter o Pequeno Cidadão, a Constituição de 1888 e os povos indígenas. A Constituição de 1988 assegurou direitos aos indígenas brasileiros, que passaram a ser reconhecidos como os primeiros ocupantes das terras que hoje formam o Brasil. Leia os trechos da Constituição de 1988 e responda as perguntas em seu caderno. Artigo 231. São reconhecidos aos indígenas sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 1. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis e a preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessidades da sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 2. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
vai também ter uma palavra desconhecida. E aí vocês vão conhecer no glossário qual é a palavra desconhecida. Embaixo, A, B e C, tem umas questões para vocês responderem. Vocês vão para o caderno de vocês de história, vão colocar a data, a página e colocar a resposta. Letra A, B e C. Boa tarefa!